Vocês acreditam que realmente assim mudou a forma de aprender desses novos alunos, nessa nova geração, né? Existe ainda essa mentalidade que precisa ou não de faculdade? O que vocês têm para me falar sobre isso? Porque isso muitas vezes é uma polêmica com uma quantidade de certificações que nós temos, cursos que apareceram, né? Bem práticos, e aí as pessoas estão às vezes banalizando o que é o acadêmico. Fala um pouquinho para mim o que vocês têm sentido com relação a essa nova forma de aprender. Olá, bem-vindo ao Bora Grow, o podcast que desconstrói tudo que é óbvio para trazer a neurociência aplicada a negócio de maneira muito facilitada. A maneira como se ensina mudou e o grande desafio das instituições de ensino é como reter esses alunos com atenção, emoção e também com muita mão na massa para poder a prática valer a pena. E eu estou aqui com os gestores da Estácio de Sá, o Igor e o Lucas, para falarmos um pouquinho o que eles têm feito, que a Estácio tem inovado para poder trazer aplicação de vida real também no ensino para estes alunos da Estácio de Sá. Não é isso, Igor? Não é isso, Lucas? É isso aí. Fala um pouquinho pra gente quem é Estácio, como ela está. Eu sei que ela está com muitos polos aqui, né, no Espírito Santo. É claro que no Brasil inteiro, mas nós vamos falar aqui do nosso estado, que recebeu há muitos anos atrás a Estácio, e eu tenho visto aí um movimento bem diferente da Estácio, principalmente para poder trazer esses alunos, né, que estão aí com a mente, o cérebro fervendo nessa inovação e inteligência artificial, né, tudo que hoje nós falamos que é necessário unir gestão, negócios e também tecnologia. Fala aí um pouquinho, pode se apresentar, fiquem à vontade. Pronto, eu me chamo Lucas, atuo na parte da gerência comercial dos polos EAD da Estácio. A gente faz parte de uma gestão de ensino de polo digital, né, da Estácio. Então nós somos uma empresa intermediadora da marca Estácio, exclusivamente da marca Estácio. Então a gente tem atuação hoje em 4 estados, né, do Brasil. A nossa maior quantidade e volume de polos estão espalhados entre São Paulo e aqui no Espírito Santo, né, e onde é concentrado o escritório, inclusive. Então, só na Grande Vitória, né, hoje a gente tem a gestão de 10 polos EAD, né, da Estácio, e a gente fica nessa missão aí de levar um ensino de qualidade com um valor acessível para a sociedade. Tem quanto tempo que a Estácio está aqui no Espírito Santo? Você sabe me dizer? Ou aqui na Serra? Olha, se for falar da unidade, né, ela já está há alguns anos, né? Então a gente fala um pouco mais de 20 anos por aí. Mas com o polo EAD, aqui na Grande Vitória, né, a nossa gestão, a gente começou em 2018, agosto de 2018. Agosto de 2018. Foi o nosso polo 01, que foi aqui na Serra mesmo. Ele não era aqui, né, na região em Laranjeiras, mas do ladinho, que era ali em Valparaíso. E desde então, hoje, inclusive, ele é o nosso maior polo hoje da nossa gestão, assim. E desde então, a gente segue nessa missão aí com a expansão, né, de polos EAD da Estácio. Vocês acreditam que realmente assim mudou a forma de aprender desses novos alunos, nessa nova geração, né? Existe ainda essa mentalidade que precisa ou não de faculdade? O que vocês têm para me falar sobre isso? Porque isso muitas vezes é uma polêmica com uma quantidade de certificações que nós temos, cursos que apareceram, né, bem práticos, e aí as pessoas estão às vezes banalizando o que é o acadêmico, que eu sou super a favor, acho super importante, mas essa nova mentalidade, essa forma de novo ensino, vocês já estão na Estácio há um tempo, né? Então, acredito que passaram e viram essa transformação acontecendo. Fala um pouquinho para mim o que vocês têm sentido com relação a essa nova forma de aprender. Perfeito. Bom, primeiramente, me chamo Igor, também atuo aqui na gerência de relacionamento com alunos na Estácio desde 2018. E a gente vem passando aí por essa transformação realmente, mas a gente tem muito forte a ideia de que tudo começa com a educação. E
não existe o fim ou o que seja propriamente dito ali colocado como fim. São níveis que precisam ser concluídos, que começa lá, né, no pré, que a gente chama, e a faculdade é um desses pontos que passam pela formação. Não necessariamente existe uma ideia de que a graduação não é algo hoje tão inclusivo mais. Ela simplesmente está como um dos pontos, mas é o que eu falo que é um dos pontos mais essenciais. Corriqueiramente nós vemos próprios alunos nossos sendo promovidos nas suas empresas, onde eles já trabalham, por estar cursando ou já ter formado, né, na nossa graduação. Então, cursos complementares ou uma outra forma de ensino, ela é válida, mas acredito eu que a graduação, a pós-graduação ainda são fatores indispensáveis, porque é o que consegue te formar ali como um generalista, um entendedor de todos os processos. Os cursos complementares, como nós chamamos, né, eles vêm ali para pontuar casos específicos ou te tornar especialista em alguma área, até mesmo aproveitando a ideia aí, né, da pós-graduação, ele vem só para falar sobre um assunto isolado. Então, acredito que venha para somar, mas não para substituir. É verdade. E o que acontece? A quantidade, né, de informações, vocês estão percebendo assim, a dificuldade de concentração, foco, né? Qual a diferença que veio na faculdade tradicional e a necessidade desses polos? De fato, hoje a gente tem uma questão que ela é bem delicada, né? Hoje o nosso maior público são pais, mães, pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que têm uma rotina mais acelerada, que às vezes não conseguiriam se deslocar para uma faculdade tradicional, que seria ali o presencial. Então, hoje nós ingressamos nas regiões, tanto com EAD quanto com semipresencial, para trazer essa facilidade, né? Essa forma de ajustar a rotina do nosso aluno, né? Hoje, com o EAD, ele consegue estudar a qualquer momento. A gente sempre fala que é muito importante ele ter uma rotina. O fato de ser EAD e ele poder estudar a qualquer momento não exclui a necessidade de uma rotina, mas ele facilita a partir do momento que você pode separar um momento na sua casa, não existe aquele horário fixo e você pode se dedicar ali ao estudo. A gente entende que esse de fato, o nosso maior público é da metodologia de ensino digital, né? Sim. Que é a distância. E a gente entende os desafios do ensino à distância, né? Então, por conta desses desafios, a gente, como uma empresa intermediadora, com a orientação da própria companhia, né, da própria Estácio, a gente trabalha com um engajamento, um relacionamento muito forte com esses alunos, que a gente precisa que eles se mantenham assíduos aos estudos, né, entendendo toda essa dinâmica, que é o desafio do ensino à distância. Por falta de costume, né, igual ele falou, todo o nosso público são pessoas que estudaram presencial a vida inteira, né? Uhum. Então, quando chega por conta de ser uma etapa acessível da vida, de você estar no conforto da sua casa, né? Tem todo o material certinho para você poder estudar, pela falta de tempo, com toda a dinâmica da vida corrida que tem, né? Então, o ensino à distância, ele pode proporcionar isso. E ao decorrer desses anos, né, a gente pôde perceber que existiu uma progressão, né? Então, a gente falava-se já do ensino presencial, que só as unidades da Estácio compõem, né, de fornecer essa metodologia, mas aconteceu uma expansão de outros produtos para os polos de ensino à distância. Uhum. Então, a gente fala hoje do próprio digital, né, do ensino digital, que é o EAD. O Flex, que é uma metodologia que eles são uns concursos um pouco mais robustos, mas são de práticas de laboratório, e essas práticas de laboratório são virtualizadas dentro do próprio sistema de estudo.
Então, depois disso, a gente fala-se de um curso que a metodologia é o ao vivo, que a gente chama. E do ao vivo, ele proporciona de você estar, de fato, como se fosse um presencial, mas no conforto da sua casa. Então, você vai ter um professor, ele te traz uma tela, te orientando todos os dias naquela aula de 7 horas da noite, como você costuma sair depois do serviço e ir para a faculdade. Existe essa metodologia. E agora, um pouco mais de um ano, né, Igor, saiu para os polos a metodologia que é semipresencial. E ela vem com uma flexibilidade muito boa para a demanda dos alunos, que compõem de alguns tamanhos. Então, alguns polos compõem de laboratórios, né? Isso Então, depende do curso também? Depende dos cursos. Uhum. Hoje, se eu não me engano, são quantos cursos para o SEMI? São 13 cursos hoje para o semipresencial. Em sua maioria, os cursos da saúde, né, eles compõem de laboratório, Sim. mas também temos na área de engenharia, área de Gestão, tecnologia, cursos de sistema de informação, enfermagem, engenharias e parte de gestão, administração, logística, que são muito procurados aqui na nossa universidade. E como que a Estácio tem lidado assim, com essa questão da inteligência artificial tão forte, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem a acessibilidade de descobrir tudo, né? Todas as informações, parece que todo mundo sabe de tudo, né? Pelo YouTube, né? Pelas redes sociais. Ao mesmo tempo, as faculdades, né? As instituições de ensino estão trazendo aí uma nova roupagem com relação também à tecnologia, porque, né, eu não sei se na Estácio tem algum curso com relação à robótica, né, que era antigamente, nem sei se o nome é esse ainda, mas a gente tem uma acessibilidade muito mais rápida, muito maior, as informações elas estão muito rápidas. Hoje a gente sabe que neste mundo de negócio, né, as pessoas vão lá para fora e trazem muita inovação, e aqui o Espírito Santo, ela também, né, aqui o Espírito Santo tem, quero mandar um abraço pro pessoal do Inova Serra, né, uma quantidade de comunidades que trazem essa inovação para mais perto, né, como que a Estácio tem convivido com isso, como que ela tem colocado o marco dela nessa nova visão e essa nova ambientação de tecnologia. Perfeito. Bom, para isso, a gente participou, inclusive, de uma mudança que ela já ocorreu há mais ou menos há uns 3 ou 4 anos, onde a Estácio ela fez a mudança na gestão do ensino. Antes a gente tinha um conteúdo que ele era muito mais lido ou visual, ou você tinha um conteúdo para você ler, ou você tinha um vídeo de 50 minutos. E a gente começou a entender que, às vezes, isso não era o que atingia o aluno. E havia ali uma necessidade de uma integração melhor para levar esse conteúdo para o aluno de uma maneira mais prática, facilitada, onde que, de fato, houvesse um aprendizado mais simples. E aí a gente entrou, né, a Estácio hoje ela entrou no modelo que é conhecido por nós internamente como o Ensinem. O Ensinem ele veio com conteúdo mais diversificado. Então ele tem uma parte de gamificação, onde no meio dos conteúdos existem perguntas e respostas, né, onde o aluno só consegue avançar a partir do momento que ele responde a pergunta de modo correto. Tem a parte também voltada para um vídeo, onde o professor da disciplina ele vem complementar o que foi descrito na parte inicial ali, abordando um tema principal, falando de modo mais simples e visual, até mesmo explicando com um quadro ao fundo sobre o que é aquele tema em específico, também com imagens, podcasts, esse conteúdo bem abrangente, assim, de várias formas, né, para tentar atingir todos os públicos e tornar o conteúdo mais leve, que eu acho que isso é o principal. Sim. Hoje a gente tem que produzir algo que prenda o nosso aluno, que ganhe a atenção dele, porque muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a assistir um vídeo de 50 minutos. Sim, vai ali, coloca num 1,5x e deixa rodando. E a ideia não é essa. A ideia é que, de fato, esse conteúdo chegue ao aluno, que ele entenda
de fato o que é, que ele possa ir e voltar, ler, rever aquele vídeo curtinho, ter uma explicação ao final do vídeo num formato até que a gente chama de... Seria um podcast, né? No final ele tem acesso a isso. Então, a gente traz esse material e, junto com isso, a facilidade dos aplicativos, né? Hoje a gente tem o aplicativo da Estácio que o nosso aluno ele consegue acessar de qualquer local sem consumir os dados móveis. Então, Uau. a ideia de levar o ensino para aquele aluno que às vezes está numa cidade maior, como São Paulo, e está no metrô, passa em 2, 3 ônibus, em qualquer que seja o local, ele consegue estar ali, mesmo nesse momento No de offline, deslocamento, ele consegue estar consumindo o nosso conteúdo, onde ele também consegue fazer o download e tal. Não tem desculpa para não estudar, né? Não tem desculpa para não estudar. Mesmo com Esse avanço, é o ponto principal. Com o avanço da tecnologia, isso que ele falou, ainda existe a possibilidade de você realizar o download do conteúdo. Ainda Legal. existe aquelas pessoas que pegam o marca-texto e, Sim, né? eu adoro, tá? Eu sou dessas pessoas. Não, a gente, de fato, a gente vem com a ideia de atender todos os públicos. Então, seja aquele aluno que gosta do papel, eu particularmente sou assíduo também, gosto muito de canetas e tal, colorir, então facilita a ideia de visualização, de aprendizado. Então, ter o papel ali para você fazer uma anotação juntamente com o audiovisual facilita muito no aprendizado hoje no dia a dia. E com relação à evasão, vocês percebem essa evasão ainda, mesmo com todo o recurso, mesmo aplicando, né, tudo que se pode com relação à inovação, mesmo eu sei que a Estácio ela tem uma excelente gestão dos alunos, né? Vocês também fazem essa que a gente está priorizando aí com relação à comunidade. Eu percebo, né? Eu tenho uma Estácio do ladinho da minha casa, na verdade quase na minha rua, e eu vejo isso, né? Porém, a gente vê também que existe ainda muita evasão. Eu queria saber se a Estácio tem sentido isso, se é mais assim dessa nova geração que está mais imediatista, ou se são os alunos, né, que estão já inseridos no mercado, né? E também se há ali esse engajamento entre as gerações, ou se vocês percebem que há um distanciamento ainda e que precisa ser trabalhado isso. Bom, essa parte de evasão, historicamente, é algo que existe, mas que com muito trabalho a gente tem conseguido contornar. A gente fazemos muitas análises diárias, tentamos entender o ponto de cada aluno, qual foi a sua dificuldade, o que ocasionou a sua desistência do curso superior naquele momento. E algo que às vezes é muito comum é que ele, propriamente dito, ele às vezes começou num impulso e não se preparou para aquele momento, ou para ter aquela rotina. Ainda há um mito, principalmente sobre a parte do curso digital, do ensino digital, de que eu não vou precisar fazer nada. Eu vou chegar ali, eu vou fazer só isso daqui e eu vou fazer uma provinha, né? E eu vou passar. E, de fato, isso não existe. É um trabalho, assim como numa universidade presencial, onde exige a dedicação do aluno e que, de fato, ele precisa estar preparado para esse momento da vida dele. Sim. Então, hoje, a partir do momento que o nosso aluno ingressa na nossa universidade, a gente faz um trabalho muito mais próximo de estar perto dele para entender se ele conseguiu acessar o seu portal, para outras modalidades, trazendo ele para dentro da universidade para uma aula show, um momento que possa promover ali uma integração entre diversas faixas etárias, né, que a gente tem em cada curso. Então a gente tenta sempre promover uma educação mais inclusiva e que atenda a todos, obviamente tentando colocar todos eles no mesmo nível de conhecimento, né? Nivelar o conhecimento para que depois a gente possa expandir. Então a gente trabalha com palestras, aula show, toda essa integração para aproximar o nosso aluno da universidade e para que a gente, de fato, diminua essa taxa de evasão. Obviamente,
a gente também faz um acompanhamento muito de perto, entrando de fato em contato com os alunos diariamente, colocando uma preocupação porque a formação profissional faz toda a diferença. A gente, inclusive, uma semana, umas 2 semanas mais ou menos, a gente tivemos um insight e entendemos que identificamos esses candidatos que entraram e que algumas, né, em sua grande maioria ali, são os calouros que acabaram de ingressar e já solicitaram o cancelamento, né, no caso da evasão. E a gente iniciou um projeto, está sendo operado por um polo em específico da nossa gestão, que fazer uma pesquisa com esses alunos e entender por eles, olha, por meio de uma ligação, ou uma mensagem, um e-mail, vamos fazer uma pesquisa com você, vimos que você finalizou sua matrícula, queremos entender o que ocasionou você realizar a solicitação do cancelamento da matrícula. Que isso tenha aprimorado para a gente na nossa operação uma etapa de a gente entender para a gente melhorar no futuro, né? Então, talvez ele finalizou a matrícula, mas foi algo que ele finalizou com um tipo de processo no qual ele não esperava. É algo que eu absorvo as informações, se for de responsabilidade da companhia, a gente compartilha como um todo, mas se for algo da nossa operação, um projeto que é realizado por nós, para a gente poder aprimorar também e a gente diminuir esse dano das evasões ainda mais. Não só por conta, né, das questões de que a gente quer só manter o aluno estudando. Isso também a gente precisa, mas pelo que a gente acredita no que ele pode alcançar por meio de uma graduação, entendeu? Então, eu acho que isso é de extrema importância, né? Então, da gente entender. A gente ainda está analisando, né? Estamos vendo como que está a progressão desse trabalho que está sendo realizado por esse polo em específico. E eu tenho certeza que a gente vai adquirir informações enriquecedoras para a gente aprimorar nossos processos. Isso é muito importante, né, Lucas? Porque não dá para robotizar tudo. Não, né? Nós não somos robôs, né? E essa humanização é muito importante. Não é em todo lugar. Isso é muito uma questão que acontece muito, como eu disse, né? Os nossos os nossos alunos, em sua maioria, eu diria que 80% ele já está inserido no mercado de trabalho. Então, muitos deles, eles iniciam uma graduação esperando uma melhoria, uma oportunidade. Sim. Então, uma coisa que a gente trabalha muito com o nosso aluno você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Você não tem que esperar aparecer a oportunidade para você começar a se graduar propriamente dito. Então, assim, hoje você está começando a sua graduação. Se você, às vezes, desistir em 6 meses, 1 ano, a sua oportunidade ela pode vir logo após. E aí você não está preparado e vê um outro colega de trabalho que iniciou, às vezes, até mesmo a graduação com você e persistiu naquele momento, ele ficar com a vaga. E isso é corriqueiro. A gente vê diariamente, assim, dentro dos nossos polos. Então, esse trabalho tem que ocorrer de fato muito com o nosso aluno, porque ele tem que estar preparado para quando aparecer essa oportunidade e não correr atrás dela. Então, esse é o principal fator que a gente trabalha para evitar essas evasões e desistências durante o curso aí, durante a jornada do aluno. A gente sente essa responsabilidade, a gente ouve histórias maravilhosas de alunos, como que ele vai ser o primeiro graduado da família, por exemplo, isso é sabe? Muito legal. Então, como se ele precisasse daquilo para uma promoção na empresa. Então, a gente ouve histórias maravilhosas. Então, é o nosso compromisso que a gente faz com o nosso aluno, sabe? De manter ele assíduo aos estudos, engajado, bem relacionado. A companhia, a própria Estácio, identifica isso. Então, ela coloca alguns pontos iniciais, algumas obrigações, como aulas inaugurais, de necessidade de fazer, para trazer esses alunos para o polo, né? O acolhimento, né? Então, existe 3 etapas de acolhimento do calouro, né? Enfim. Então, todo esse trabalho ele é compartilhado com a companhia junto conosco e a gente tenta agir ali da melhor forma na ponta para a gente fazer com que os alunos ali tornem-se cada vez mais apaixonados pela sua graduação, pelo seu estudo, talvez pelo curso que era do seu sonho em específico. Então, eu acho que é o nosso compromisso, de fato, com o aluno. Isso é muito interessante, né? Porque realmente
esse movimento de generosidade, né, de você entender, de você escutar, de você ser um facilitador dos sonhos dos outros, né? Isso é, assim, o que mais torna as marcas as queridinhas, né? As lovers. E é lógico que é uma instituição de ensino e ela se mantém com pagamento das mensalidades. Óbvio, né? Então, assim, mas trazer esse conteúdo real, entender, né, quais processos, onde cada um tá, qual momento que cada um tá. É lógico que não dá para abraçar todo mundo de um a um, né, por mais que vocês tentem fazer isso, mas aqueles que vocês conseguem alcançar, cara, eu acho fantástico. Acho que é um trabalho, assim, diferenciado, né? A Estácio tá nesse caminho aí que eu acho, assim, incrível mesmo, porque a gente tem que se preocupar com o outro, né? Tem gente que paga uma mensalidade com a mão, né, assim, tranquilamente, né? Com o pé nas costas, né? Mas nem todo mundo é assim. Realmente, eu acho que a grande maioria que faz, já estando no mercado de trabalho, tem desafios diários, né? E a Estácio também tem seus desafios. Então, me fala um pouquinho agora como que está o crescimento da Estácio aqui, né? De forma, assim, prática. Ela tem crescido? Quais são os desafios no mercado enquanto ensino, né, educacional? Como que está isso no mercado? A gente faz bastante pesquisa de mercado, né? Uhum. Então, a própria companhia ela disponibiliza de um material que é compartilhado com a gente e a gente consegue identificar, inclusive, como que estão outras instituições de ensino na região e por aí vai. Como a gente está numa operação de Polo EAD desde 2018, então a gente acompanhou muito o crescimento da companhia em relação ao Polo EAD. Porque quando a gente fala de Polo EAD em 2018, a Estácio ela tinha cerca de 400 polos EAD espalhados no Brasil. Uau. Exato. Então, a gente participou de 2019 a 2020 para cá, de 2019 para cá, a companhia ela integrou uma expansão digital de novos polos de ensino à distância. Então, hoje, em 2025, ou seja, de 2018 para cá, dos 450 polos, hoje já são mais de 2.500 polos espalhados no Brasil. Então, a gente acompanhou essa expansão junto com eles. Mas não só visualmente falando, a gente também obteve o crescimento com gestão de polos EAD. Então a gente costuma brincar, a gente saiu do 01 para o 41. Hoje a gente faz parte de uma gestão, né, a E2Vix, ela faz parte de uma gestão que tem a gestão de 41 polos da Estácio, espalhados entre Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. E ela nasceu aqui no Espírito Santo. A Estácio raiz é do Rio de Janeiro. Sim. Mas o nosso primeiro polo de gestão, ela é daqui do Espírito Santo. Uhum. Saiu daqui da região do Ceará. Que legal. Exato. Então a gente consegue ver essa progressão de polos de ensino à distância, tanto da companhia quanto nossa também em operação. Essa mudança, né, para polos, ela veio por a questão para facilitar a locomoção de alunos, né? E também, principalmente, né, acredito que facilita a gestão. Foi para isso que aconteceu toda essa mudança? Justamente. Hoje a companhia, ela exige que exista um pouco de presencialidade. Então a gente tinha alunos matriculados nas unidades de outros municípios. E querendo ou não, a distância teria que ser um fator. Às vezes para ir na unidade, resolver alguma situação, alguma coisa, precisaria ir presencial. Porém, o principal teor, eu acredito que seja as avaliações. Porque, por exigência da própria companhia, até mesmo do MEC, a presencialidade dos polos de ensino digital da Estácio é que as avaliações fossem realizadas de forma presencial. Então, por mais que tinha a unidade ali, os polos permitiram que, tendo os polos ali nos municípios, né, e por ali vai, a gente começou a ter esses alunos ali da própria região e ficou mais acessível eles serem matriculados nos polos e realizarem as avaliações presencialmente nos polos próximos às suas casas ou trabalhos, né? Porque tem isso também, tem gente que trabalha num lugar, mas se matricula ali e mora no outro, mas se matricula no lugar do polo, que já está perto do trabalho e consegue ir para resolver ou fazer uma prova. A gente tem bastante alunos assim também. Então, acreditamos que a expansão ela foi muito para isso, para a gente levar a instituição de ensino por um valor por um valor acessível, uma graduação de qualidade, a municípios que não tinham
faculdade, por exemplo, sabe? Ou já existiam, né, e chegou provavelmente mais uma marca, né, mas não só mais uma marca, chegou a Estácio. Então, acho que a gente consegue entender que isso foi um avanço, né, por meio dessa expansão. Então, tinha falado que saiu dos 450 para 2.500 polos a nível nacional, e a gente pôde participar. Foi uma operação de escalabilidade, né? Exato. Que deu certo, que tem dado certo, né? Para nossa operação ainda estamos, assim, a gente não pode falar, né? Provavelmente, talvez no seu estado, município, deve ter algum polo novo chegando e que provavelmente pode ser da nossa gestão. E a gente consegue ainda identificar essa progressão, assim, de abertura de polos. Estamos com algumas promessas de ampliar aí novos polos em novas cidades. Que legal, que legal. De fato, né, nessa ideia de crescimento, a gente teve um ponto, um fato histórico, que foi o que direcionou muito o público, o cliente, a entender e visualizar que o modelo digital ele seria um bom negócio, até mesmo para a formação dele. Né? Todo mundo sabe, a gente teve aí o processo da pandemia, foram alguns anos que a gente não poderia ter reuniões, né? Então o modelo presencial ele já não conseguia atender esses alunos e o EAD ou digital, como queiram, ele veio de fato com essa ideia e acabou sendo impulsionado por esse fato histórico. Foi a pandemia e foi algo que trouxe para gente um boom de alunos, né? Um crescimento assim bem acima da média. Foi durante o tempo onde a gente teve nos nossos polos o maior número de matrículas de alunos em um semestre. E isso tudo proporcionou para que o nosso cliente, aluno, ele enxergasse o EAD ou o digital como o potencial que realmente é e entender que é uma forma de aprendizado. Daria para ele entender, adquirir conhecimento dessa forma. Então foi um momento ali que a gente teve um crescimento de fato bem expressivo, mas continuamos crescendo, né? Tanto em número de polos quanto em número de alunos. Agora, esse ano de 2025, logo nesse primeiro trimestre, a gente atingiu a nossa primeira marca histórica, assim, que era uma meta empresarial que nós tínhamos, que era atingir ali mais de 14 mil alunos. Uau. Foi conquistada com sucesso. Mas temos novas metas, né? Tanto de ser o maior parceiro em número de polos, mas também em número de alunos, porque a gente acredita que, de fato, a educação é algo que ninguém tira do ser humano. Então, é algo que você carrega para si a vida inteira e o conhecimento é algo que liberta e transforma as pessoas. Conhecimento é um dos ativos, assim, atenção e conhecimento, né? É o ativo mais importante. Hoje as pessoas pagam por conhecimento. Você é pago pelo seu cérebro, né? Você não é mais pago pelo que você está fazendo, bem pago, vamos dizer assim, né? Nós somos pagos pelo nosso cérebro. E com certeza vocês continuam aí na Estácio, fazendo toda a diferença. Justamente porque eu brinco que são cabeças pensantes, né? Passaram aí pela pandemia, passaram, né, o antes e o depois, né? Ainda tem muitos desafios com relação a toda essa atenção, engajamento, comunidade, são muitas vertentes, né? Que hoje uma marca para ela se fixar no mercado, e fazer diferença e realmente as pessoas serem apaixonadas e principalmente recomendá-la, né? Trazer aquele pertencimento de onde ela está, com certeza é porque existem cabeças pensando. Existem cabeças ali que se propõem, né, aos desafios, como vocês falaram, né? Aí estão atingindo as metas, estão sendo recordes aí, tendo seus recordes, e principalmente uma marca capixaba, parceira da Estácio, né, fazendo toda a diferença nacionalmente. Então, cara, isso é sensacional. Eu sou apaixonada pelos empresários daqui e falando nisso também,
Nós sabemos também que essa geração, e até os 40 mais, eu já faço parte aí, né? Dos 40, mês que vem eu faço 45. E a gente já vinha nessa performance de ser o protagonista da nossa própria história. E aí, essa nova geração não está de brincadeira. Eles não querem, né? As pessoas às vezes martelam demais essa nova geração. Eu sou uma defensora dela, porque eu tenho um filho de 24, e eu trabalho com essa idade, eu acho a mente deles fantástica, eles sabem o que querem, eles não querem mais ficar sofrendo para trabalhar, né? Querem qualidade de vida. Eu estava vendo uma estatística, né? Que é a geração que menos bebe, que menos sai para balada, por incrível que pareça, né? Apesar de várias notícias ruins que a gente recebe. Então, assim, é muito legal isso. E como a Estácio tem lidado com esse protagonismo, né? Porque as pessoas também não querem fazer carreira mais nas empresas. E como ela tem fomentado para que esses alunos se sintam engajados também em pertencer a um mundo que incentiva o empreendedorismo e esse protagonismo deles. Basicamente, como a gente fala, a educação é algo que ninguém tira da gente. Então a gente trabalha com todos os meios e possibilidades. Pensando no público como um todo, desde o mais jovem a uma faixa etária às vezes mais elevada, a gente pensa de fato em todos os públicos. Então quando a gente começa ali naquele aluno que está saindo ali do seu ensino médio, a gente traz muito para ele um conteúdo de fato voltado para a área que ele acaba tendo mais vivência. Então, por exemplo, há uma gamificação, uma forma de estudo na gamificação com alguns jogos. Por exemplo, se eu posso colocar como case, a Estácio uma vez teve uma parceria com o Fortnite. É um joguinho muito comum entre esse público, sim, onde ele ia avançando e estudando ao mesmo tempo, de acordo ali com o passar das fases. Colocando assim, seria como se fosse hoje o Mario da época, né? Então, a gente vai avançando e cada faixa etária a gente leva um conteúdo que se aproxima mais, de uma maneira mais qualificada, para que atenda e a mensagem, de fato, a informação, ela chegue a cada aluno, cada persona, vamos dizer assim, do modo que fique mais claro de se entender ou é exigido no dia a dia. A questão do empreendedorismo, inclusive, temos um curso focado para isso, que visa a gestão, a parte de fazer a gestão, de se tornar um empreendedor. Nós temos um curso rápido para isso, que é uma formação de 3 anos, que apesar de parecer longo, eu sempre falo que 3 anos é muito rápido, fora cursos de gestão. Sempre é uma coisa muito relativa e muitas das vezes há uma questão de que eu posso fazer aqui um cursinho de 6 meses ou de 1 ano que vai me colocar a mesma coisa. São pontos diferentes a serem analisados, principalmente, e o que cada um vai te entregar. De fato, o que é essencial é o conteúdo. E que as pessoas estejam cada vez mais prontas para esse mercado e as formas que são exigidas. Então, se você precisa de um curso de 6 meses, nós temos os cursos livres, onde apresentam um conteúdo mais dinâmico, algo mais rápido, que qualquer aluno ali, qualquer cliente que deseja pode se aprofundar numa área onde você é bem focado na parte prática do negócio. Eu já quero estender um pouquinho mais. A gente tem os cursos da área de gestão, e de acordo com cada área, com cada ideia de formação, a gente apresenta um curso que mais se encaixa com o perfil desse aluno. Obviamente, existem áreas que ainda são muito procuradas, que alguns cursos não substituem, cursos rápidos não substituem. Por exemplo, quando a gente vai para uma área de engenharia ou para uma área da saúde... Nem deve, né? São cursos que exigem uma formação, elas passam por meios mais complexos.
mas a gente trabalha muito com a ideia que ele pode sair daqui e ser o dono da própria empresa ou gerir a própria carreira. Então a Estácio, ela desenvolve muito, ela tem dentro do seu portfólio do curso, né, dentro do seu histórico, o aluno ele vê muita coisa sobre empreendedorismo, para que caso ele opte aí por seguir uma carreira solo ou ser dono do próprio negócio, ele consiga já ter uma noção e dar esse pontapé inicial na sua carreira. Muito bom, Igor, muito bom. Tá vendo aí, pessoal? A Estácio, ela une, né? Faz a integração aí, não só de conteúdo acadêmico, né? Mas também da prática, do real, do ao vivo, de como já durante a graduação ou a pós-graduação colocar em prática todo aprendizado para que também venha a ser crânio como esses dois aqui, que tem aí elevado as estruturas da Estácio aqui no Espírito Santo, indo para o Brasil inteiro. Então, quero deixar vocês à vontade para dar o recado final aí para o nosso pessoal, né? Como eles podem ingressar na Estácio. A gente sabe que hoje, não dá para falar tudo aqui, mas a gente sabe que hoje as pós-graduações também, elas estão muito específicas, né, com relação ao assunto que a pessoa quer se aprimorar. Então, isso é muito importante e tenho certeza que você pode contar com a Estácio para poder seguir em frente e ter segurança numa carreira que vai dar certo. Estácio.br, acesse, faça sua inscrição. Graduação, temos graduação a partir de R$ 129. Pós-graduação com bons valores lá também. Estácio, você vai encontrar uma pertinho de você, tenho certeza disso. Talvez não vai ser polo sob nossa gestão, mas em algum lugar, se for da nossa gestão, você vai encontrar um QR Code por aqui em algum lugar nesse vídeo. Mas a gente tenta, de fato, levar, né, uma graduação por um valor acessível. Você falou uau, né, sobre o valor. Tem graduações a partir de R$ 129 na metodologia digital. Pode aproveitar baseado no perfil do candidato, do futuro aluno. Então a gente tem lá as metodologias digital, flex, ao vivo, semipresencial. Então são boas as opções de escolha hoje, tá um rol, né, um pouco mais amplo. E aproveita a oportunidade, né? Estamos com inscrições abertas aí para início imediato, finalizando a matrícula tudo certinho. Já pode começar em 2, 3 dias ali, tá tudo certo. Bacana, sensacional. O importante é fazer sua matrícula, não deixa para amanhã, porque como o Igor falou, né? Eu também bato nessa tecla, você precisa estar preparadíssimo quando as oportunidades acontecerem e vierem nas suas mãos. Então, bora crescer. Esse é o lema. Bora.